Do começo de 2017 para cá, cada vez mais na internet vem brotando boatos, notícias e tópicos sobre um novo mal do século. Mas bem, se existe um novo, tem que já ter existido um velho, correto? Então, primeiro de tudo, vamos entender o que foi o primeiro mal do século. Para isso, vamos voltar para o século XIX, que foi quando tudo isso começou. Nessa época, a tuberculose era uma das maiores causas de morte não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela dizimou não só milhões e milhões de pessoas anônimas, como também levou embora muito cedo vários artistas importantes. E por isso, a tuberculose é considerada o primeiro mal do século. Acontece que, ao mesmo tempo em que a tuberculose ceifava a vida das pessoas ao redor do globo, aqui no Brasil estava começando a segunda geração da poesia romântica. E justamente por estarem vivendo numa época onde a morte era algo tão iminente e chegava tão cedo para grande parte das pessoas, esses poetas foram imensamente influenciados por isso. As obras, além de idealizarem amores platônicos e impossíveis, eram carregadas de muito pessimismo, negatividade. Eles tratavam a vida como algo tedioso, não tinham esperança nenhuma de felicidade e para eles a realidade era algo bem sem graça. Resumindo, esses poetas flertavam com a morte e eram atraídos por ela. O maior poeta brasileiro dessa época é o Álvares de Azevedo. Talvez você até pode nunca ter lido nada dele, mas eu tenho certeza que pelo menos você já ouviu falar. E bem, só para vocês terem ideia, ele morreu aos 21 anos de idade, afetado pela tuberculose. Os poetas brasileiros em geral dessa época eram muito influenciados pelo Lord Byron, um outro poeta, só que inglês, que também morreu de tuberculose do outro lado do mundo. E enfim, esse foi o mal do século, o velho mal do século, e vocês já conhecem ele. O novo mal do século, que vem sendo cada vez mais discutido, são os problemas na nossa própria mente. Por exemplo, a síndrome do pânico, a ansiedade e principalmente a depressão. A Organização Mundial da Saúde apontou a depressão como tema principal nesse ano, 2017, o que ajudou a colocar o novo mal do século ainda mais em foco. E assim chegamos numa pergunta bem simples que devemos fazer para qualquer coisa se tivermos oportunidade. A pergunta é: por quê? Por que esses problemas psicológicos estão sendo considerados o novo mal do século? Chegamos então no assunto principal do nosso vídeo, a solidão urbana. Óbvio que esses problemas psicológicos, podem surgir de traumas graves, longos períodos de tristeza ou até mesmo simplesmente do nada. Porém, o ponto que eu gostaria de discutir hoje com vocês é a solidão urbana. O fato de estarmos dentro da selva de pedra, rodeados de milhares e milhares de pessoas e mais conectados do que nunca, e mesmo assim ainda termos aquela sensação às vezes de estarmos sozinhos. Primeiro de tudo, eu não posso e muito menos quero ser injusto com a tal solidão urbana. Cada um tem o seu jeito de lidar com ela. Eu particularmente adoro. Algumas pinturas de um artista chamado Edward Hopper representam de maneira perfeita essa minha visão positiva da solidão urbana. Vou deixar passando algumas pinturas dele aí no vídeo enquanto eu falo. Nessas artes de Edward Hopper, teremos pessoas solitárias, ambientes urbanos, mas silenciosos, sem toda aquela barulheira da cidade grande, ambientes noturnos e esse tipo de coisa. Para mim, elas passam um grande sentimento de silêncio e tranquilidade.
Mas o interessante é que essas pinturas podem ter interpretações diferentes de pessoa para pessoa, justamente pelo fato de cada pessoa lidar à sua maneira com a solidão urbana, representada nessas pinturas do Edward Hopper. Tudo nesse mundo tem seu lado bom e ruim, e é aí que chegamos no lado negativo de toda essa história. Como eu acabei de dizer, cada pessoa tem seu jeito de lidar com a solidão urbana. Por exemplo, para algumas pessoas, ficar em casa, principalmente sozinho, pode ser a pior coisa do mundo, angustiante, e ela preferiria estar numa festa ou num lugar com muita gente. Para outras pessoas, a casa é o melhor lugar do mundo e ambientes com barulho e muita gente não são nem um pouco bem-vindos. É o meu caso. E cada caso é um caso, cada mente é um mundo diferente e cada pessoa tem a sua própria história e maneira. Mas para deixar mais claro para vocês como a solidão urbana pode ser prejudicial para uma pessoa, mais uma vez eu vou usar a arte como exemplo. Dessa vez não pinturas, mas sim um filme. Taxi Driver, de 1976. Esse filme nos apresenta Travis, um motorista de táxi vivendo na grande metrópole de Nova York. Apesar de estar vivendo nessa cidade grande e de ser um motorista de táxi e atender pessoas todos os dias, ele ao longo dos anos foi deixando de falar com os pais, não conseguiu fazer novos amigos e não tem uma namorada. Ele está rodeado de pessoas, mas sempre sozinho. E essa solidão é literalmente enlouquecedora e vemos ela evoluir ao longo do filme. Taxi Driver é um dos meus filmes preferidos e se você nunca assistiu, se eu fosse você, depois desse vídeo, eu iria correndo para ver. Mas enfim, para concluir, vou usar aqui mais uma frase de um poeta à minha maneira, um romantista espanhol. A solidão é muito bela, mas quando temos alguém por perto para compartilhar dela. Nessa frase, Gustavo Becker basicamente disse o que eu penso. A solidão é ótima. Nela eu consigo ter minhas melhores ideias para vídeos, escutar minhas músicas em paz, esse tipo de coisa. Mas tudo tem limite. A solidão, na minha opinião, além de ser necessária, ela vai aparecer de uma maneira ou de outra às vezes. Cabe a você aproveitá-la ou não. Mas se por algum acaso você acha que tá te fazendo mal, não deixe de compartilhar isso. Pedir ajuda não é nenhuma vergonha e você pode fazer isso até de maneira indireta. No mais, eu espero que tenham gostado do vídeo e eu adoraria ler a opinião de vocês sobre esse assunto aqui nos comentários. Vou responder o máximo possível também. Valeu, galera! Muito obrigado por assistirem, de verdade, e até a próxima. Valeu, fui!